Como parar de cavar o buraco? Isso. Como parar de cavar o buraco? Quando o empreendedor ele está no vermelho, então a gente tem que considerar o seguinte: como é que aconteceu para chegar naquele ponto? Tudo deve ter começado quando iniciou a construção de um buraco. Entendendo essa metáfora, que é o seguinte: em algum momento começou o endividamento. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que a gente faz para parar de cavar o buraco? Porque eu acho que a primeira etapa para que você possa reconstruir tudo, eu considero 4 pilares, certo? Eu considero 4. Parar de cavar o buraco, ver o tamanho do buraco, negociação estratégica e um plano de ação para não voltar mais às dívidas. Eu coloco dessa forma em 3 pilares. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias, certo? E por que eu faço isso? Porque já aconteceu comigo, certo? E é tipo assim, aconteceu, eu percebi o que eu fiz e eu percebi que existia tipo uma metodologia, existiam alguns pilares. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois tipo um passo a passo. E nós vamos comentar hoje sobre como é que faz para parar de cavar. Então, talvez a primeira etapa seja essa. Não, Levi, como é que faz para parar, já para resolver o problema? Olha, eu estou colocando 4 etapas. Vamos primeiro naquela que eu considero que é antes de tudo. Antes de você começar, você vai começar por essa etapa que nós vamos analisar hoje, certo? Então, uma das coisas que eu acho que deve acontecer com qualquer empreendedor que esteja passando por isso é que é aquela sensação de trabalhar demais e perceber que não é remunerado por isso. Ou seja, você trabalha, mas aquilo que entra não é aquilo que você gostaria. E às vezes acontece até de nem estar recebendo nada, ainda está gastando. Quer dizer, você está, na verdade, pagando para trabalhar, certo? Que é uma situação extremamente desconfortável. Você vende, o dinheiro entra e o buraco só aumenta, certo? Então, é justamente nesse contexto é que nós vamos ter o nosso bate-papo hoje, certo? Depois, se você quiser mandar esse vídeo para algum amigo seu, certo? Esse vídeo está disponível nas minhas redes sociais, YouTube, TikTok, Facebook, por conta de ser um vídeo mais longo, certo? Apesar de que eu utilizo ele também para fazer recortes e colocar em todas as redes sociais, certo? Mas compartilhe com alguém que precisa e merece escutar esse nosso bate-papo. Bem, quanto mais você... O curioso é isso, né? Que quanto você está no vermelho, parece que quanto mais você tenta resolver, mais o problema cresce. Então, é como se dissesse o seguinte: quanto mais eu tento sair do buraco, parece que eu estou cavando mais, parece que está aumentando o tamanho do buraco. Trabalha mais, vende mais, esforça mais, e o buraco só está aumentando, certo? Pois bem, eu, de certa forma, acabei sendo uma pessoa que tive que pegar que eu tive que aprender a fazer isso. Eu aprendi a fazer e depois eu comecei a aplicar. Só que eu nunca imaginei que isso era um método, porque eu sempre fui professor. Por que você não ensina não aquilo que você aprendeu na academia? É que eu era professor de matérias acadêmicas, né? E aí depois, olha só, agora eu ensinando aquilo que eu aprendi com a vida, com a minha experiência e que me permitiu crescer bastante, certo? A tal ponto de hoje poder dedicar somente a isso que eu faço, certo? Eu só faço basicamente isso, eu cuido das minhas coisas, certo? Que me dão um rendimento que eu considero muito bom, e aí pode me permitir viajar pelo mundo, bater papo com você e passar a experiência e principalmente ajudar mais pessoas a não ficar batendo cabeça e a resolver esses problemas, certo? Então, bem, vamos lá então, certo? Talvez é uma das práticas, é uma das coisas mais difíceis que existe para empresário, é o seguinte: como é que é possível sair do buraco, certo? Então, primeiro vamos entender o que isso significa. Parar de cavar o buraco não significa desistir do negócio, certo? Às vezes as pessoas, por exemplo, falam: não, isso aqui não dá dinheiro, então eu já sei, eu vou fechar, certo? Eu sempre penso o seguinte: poxa, você pega e fala que vai fechar, mas você já percebeu ou você já viu alguém que faz a mesma coisa que você e que não está pensando em fechar, certo? Então, às vezes, é uma decisão precipitada que as pessoas pensam: não, já que não está dando certo, então eu vou parar. Não estou dizendo
que numa hierarquia, numa esteira, isso não possa ser, de repente, uma decisão. Agora tem que analisar a hora que essa decisão tem que ser tomada. Evidentemente que você também não tem. Quanto mais tempo você fica sem ter a solução, mais complicado é. É por isso que é importante você acompanhar o passo a passo que eu vou passar para você. Porque, de repente, às vezes não é questão de fechar o negócio, é questão de fazer os ajustes necessários para que vocês resolvam esse problema. Tá? Então, parar de cavar o buraco significa parar decisões que pioram o problema financeiro, certo? Porque, às vezes, o empresário ele está tentando resolver o problema e aprofundando ainda mais na situação. Por exemplo, o caixa aperta. O que muitos fazem quando o caixa aperta? Pega empréstimo. O que muitos fazem quando o caixa aperta? Baixa preço. O que muitos fazem quando o caixa aperta? Compra mais estoque. Às vezes, tenta vender para um cliente que nunca foi cliente dele, certo? Então, faz promoção desesperada. Trabalha ainda mais horas. Tudo isso parece uma solução. Muitas vezes é só pá de terra no buraco. É só uma pá de terra no buraco. Você jogou um pouquinho ali, mas não resolveu o problema. Então, você fica fazendo isso, você está no modo de urgência. Você quer resolver rápido, certo? Mas o que pode fazer, né? Então, não é a mesma coisa que resolver da forma certa. Eu vou repetir alguns pontos aqui que eu já falei para você, que eu acho que só isso aqui já vale esse nosso início de bate-papo. Levi, mas como é que é possível sair do buraco? Então tá bom. Eu vou perguntar e você pensa. Você já viu, ou já tentou, ou já viu alguém tentar resolver um problema de sair do buraco, de parar de endividar, pegando empréstimo? Então ele pega empréstimo para resolver o problema, ele já tem empréstimo, já tem um, ou dois, ou três, ou até mais. Aí pega mais um, você já viu a gente fazer isso? Tá. Eu até te pergunto, e depois, qual foi o resultado? Resolveu o problema? Veja bem que eu não estou nem respondendo, eu estou perguntando. E aí você pega e vai me acompanhando. Baixar preço. Você tem um produto e aí você baixa preço. O que é baixar preço? De repente, baixar preço significa você abrir mão do seu lucro e pegar o dinheiro para passar para alguém, entendeu? Então, assim, você abre mão de si e pega o dinheiro e passa para alguém. Você já viu alguém fazer isso? Não, eu estou precisando de dinheiro para pagar umas duplicatas. Então, eu faço uma promoção, eu pego o dinheiro e pago. Já viu alguém fazer isso? Nós estamos fazendo isso no contexto de endividamento, certo? É diferente de um contexto de estratégia. Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha loja e fábrica de ração, eu, por exemplo, comprava uma Scania, tipo, acho que era 40 toneladas, é o Romeu e Julieta, aquele caminhãozão grandão, que vem cheio de sal. Então, eu pegava para mim, na época, eu estava precisando apenas de um daquelas carretas, né? Então, para mim, bastava o Romeu ou a Julieta, o outro eu ia vender. Então, o que eu fazia? Eu comprava mais do que eu precisava. Por quê? Porque eu queria aproveitar o preço. Certo? Porque quando eu comprava mais, ficava mais em conta. Levi, mas aí depois você não vende aquilo. Não vendia. Então, o que eu fazia? Eu fazia uma promoção da metade. Ou seja, eu vendia uma daquelas cargas, eu vendia pelo preço de custo. Para alguém que não sabe o que eu fazia, podia dizer, não, ele está pegando, jogando dinheiro fora. Não, eu estava pegando aquela metade que ia na forma de sal branco, e a outra metade eu fazia sal mineral, que era onde eu tinha competitividade, e porque tem um detalhe também, certo? Tem pessoas que compram um sal branco e ele acha bom, chama cliente, o sal está barato lá, e todo mundo sabe preço. E o sal mineral, eu fazia um proteinado, então aí eu tirava a diferença. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando baixa preço para pegar o dinheiro para pagar uma dívida. Veja bem que eu não fazia para pagar a dívida. Eu fazia para pagar a metade. A outra metade eu tinha. Você entendeu? Era só uma estratégia. Muita gente faz isso. Aliás, muitas pessoas fazem isso até com... Eu lembro até uma vez aquele da Ricardo Eletro, ele falava o seguinte, que ele comprava uns bonequinhos, se não me engano, da China, umas coisinhas para enfeitar casa. Ele vendia geladeira mais barato do que os maiores concorrentes. As pessoas ficavam impressionadas. Como é que ele pode vender geladeira mais barato do que uma outra loja grandona de departamento? Aí a pessoa ia lá comprar geladeira e comprava aquelas coisinhas, aqueles enfeitezinhos que ele comprava da China. Ele ganhava dinheiro naqueles enfeites.
E todo mundo estava achando que estava vendendo geladeira, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado, que a gente olha no mercado, tem que ver qual que é a estratégia que está sendo utilizada, porque às vezes você não entende o contexto que está sendo aplicado. Eu estou dizendo aqui no contexto que você está vendendo barato, por quê? Porque não tem dinheiro. É nesse contexto que eu estou falando aqui, certo? Então, outra coisa, comprar mais estoque. Quer dizer, já não está vendendo o que tem e compra mais, certo? O que eu já acompanhei empresa que vai estocando, tinha uma época que o pessoal falava o seguinte, não é da minha época, eu já nasci numa outra época, mas tinha uma época no passado que o pessoal falava assim, não, na prateleira, deixa estoque aí, está na prateleira, está valorizando, certo? Isso já teve uma época que foi assim, teve uma época, certo? Hoje a gente vê, por exemplo, olha só as estruturas que a gente vê agora, antigamente a gente tinha farmácias muito grandes, vou pegar um exemplo disso, farmácias muito grandes, certo? E um estoque muito grande, certo? E na porta tinha, normalmente, o carro parava do lado ali da calçada, tudo. O que aconteceu depois de um certo tempo? A farmácia, que era grande, ficou bem pequena, afundou no fundo de um lote, normalmente esquina, fez um punhado de locais para estacionamento, que quem vai na farmácia não fica lá batendo papo, vai lá e compra o remédio e vai embora. Não é igual num bar que fica ali, encosta o carro e fica um tempo. Então, vai lá e é coisa rápida. E a farmácia, todo dia, ela é abastecida por uma central e, na verdade, todo dia tem um caminhão parado lá num determinado horário que ele está lá abastecendo aquela farmácia. Então, o estoque que ficaria, vou chutar, em 10 farmácias, hoje fica um estoque, abastece 10 farmácias. Então, eu deveria ter 10 farmácias com 10 estoques. Hoje eu tenho um estoque interessante que atende 10 farmácias. E um sistema de informática que me diz exatamente o que eu tenho que comprar. Então, você está percebendo que hoje tem estoque, essa fase passou? Essa fase passou? Outra coisa também que não pode comparar é o seu tamanho quando tem que fazer estoque. Por exemplo, a Amazon, por exemplo, que ela vende pela internet, ela começou a vender muito livro e começou a vender muitas coisas por causa do efeito da cauda. A gente fala de cauda, efeito de cauda, né? Então você tem aquelas coisas que vende demais e você tem tipo a cauda do dinossauro, as coisas que vende de vez em quando, né? Aquela cauda comprida, vende isso, vende isso, vende isso, vende isso. Só que tem um detalhe, como a Amazon ela tem um depósito central e aquelas pessoas que compram, elas compram, mas não leva imediato, concorda? Mas só tem gente de comprar lá. Então vamos supor, quero comprar um livro de orquídea. Você acha que alguém vai colocar numa cidade pequena, vai colocar lá um livro para vender para como que cria, como que cuida de orquídea, como que vai zelar da orquídea, que vai adubar, certo? Vai vender quando esse livro? Às vezes tem cidade que não vai nem vender livro, certo? Então, o que faz? Mas se tiver na internet, e se tiver um central em algum lugar do Brasil, por exemplo, às vezes nem no Brasil não é, mas tem lá. Aí lá tem aquele efeito de cauda. É um pouquinho mais lá, como tem um sistema de informática que permite acessar e achar essas pessoas em algum local que elas podem chegar lá, então aí já é diferente. Veja bem que tem um estoque que ele tem uma característica diferente ligada a um sistema de informática, certo? Não é aquele sistema tradicional que você monta o estoque, deixa lá na prateleira e fica aguardando. Ó, uma hora vai aparecer o cliente. Imagina a quantidade de dinheiro que você vai ter parado, sem contar que tem coisa que tem prazo de validade. Por exemplo, eu falei remédio tem prazo de validade. Se for, dependendo de produtos, você não tem essa possibilidade, tá? Então, essas questões do tipo pegar empréstimo, certo? Aliás, inclusive, essa questão de pegar empréstimo, eu até vou fazer mais uma observação, que é o seguinte: de maneira geral, quando você vai estar endividado, certo? Uma das condições, uma das situações em que normalmente se fala é o seguinte: cuidado, negociar com o banco quando está endividado, certo? Se aceitar as condições do banco, certo? É mais ou menos assim, que você admite todos aqueles juros da primeira e confessa que deve e pega o segundo. Então, para o banco é excelente, certo? É tipo assim, fez um excelente negócio. Porque aí você estava numa situação desconfortável, aceitou uma situação que não deveria, então é muito bom para o banco ter uma situação confortável onde ele possa fazer uma coisa dessa, certo? Vai cavar o buraco, concorda? Pois bem, vamos continuar então aqui. Então, nós já pegamos e fizemos essa observação. Agora, por que é tão importante parar de cavar o buraco? Tá? Já que ele é tão perigoso, por que os empresários continuam cavando? Por que quando aperta, o empreendedor ele alerta
o modo de sobrevivência e começa, preciso vender mais, preciso de dinheiro mais rápido, preciso de pagar a conta, e gera um desespero financeiro, certo? E esse desespero financeiro faz o empresário tomar decisões sem análise, não calcula, não mede, não confere e age. Vou repetir. O que é que faz a pessoa quando ela fica com o desespero financeiro? Certo? Quando ela cria esse estado de desespero financeiro, ela o quê? Não calcula, não mede, não confere, simplesmente age. Você percebe que aí, mas então, você acha que isso vai dar certo? Pensa bem, acha que isso vai dar certo, entendeu? Então, mas agir sem entender o problema pode ser exatamente mais perigoso, certo? Porque você pode estar vendendo muito, trabalhando muito e faturando muito, e mesmo assim o dinheiro não aparece, não gera lucro, tá? Então, essa é uma das maiores armadilhas que tem para o empreendedorismo. É quando você tenta vender mais, trabalhar mais, faturar mais, por causa de um problema que já aconteceu, tá? Então, mas a dor de continuar cavando o buraco, certo? Quando o empresário continua cavando, três coisas vão acontecer, certo? O que acontece quando você está cavando o buraco? Primeiro que o estresse aumenta, você começa a perder sono, fica preocupado com as contas, você, se o celular toca, você já pensa, deve ser cobrança, certo? Aliás, você nunca pensa que deve ser quem quer alguém querendo comprar, não alguém querendo oferecer uma ótima oportunidade. Por quê? Porque você sabe que você não está em condição. Então o negócio vira um peso. Aquilo que deveria trazer liberdade começa a trazer preocupação, você trabalha cada vez mais e parece que nunca vai sair do lugar, certo? Então, não bastasse isso, a pressão chega na família. O estresse não fica só na empresa, ele vai para casa. Discussão começa, ansiedade cresce e muitos empresários começam a sentir algo perigoso, a sensação de que está perdendo o controle da própria empresa, certo? E ninguém abre o negócio para viver assim, certo? Olha que eu destaquei algumas coisas aqui. Quando você continua cavando um buraco, o estresse aumenta, certo? O negócio vira um peso e depois a pressão chega na família, certo? Pois bem, eu acho que pelo tamanho, aquilo que eu já falei, a gente já pode então passar para a próxima etapa, certo? Lembrando que meu nome é Levi e eu ensino empreendedores no vermelho, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro, e para isso não precisa mais do que 90 dias, certo? É uma questão de aplicar a metodologia que eu apliquei para resolver meu problema, e agora eu ensino para você, certo? Vamos continuar então, certo? Então, recomenda esse vídeo para alguém que precisa escutar isso, certo? Alguém que você acha que vai ajudar essa pessoa, porque meu propósito é justamente isso. Como parar de cavar o buraco? Então, agora vamos falar de coisa prática. Para parar de cavar o buraco, exige, na verdade, decisões importantes, certo? Parar de decisão impulsiva. É tipo assim, agir pela emoção. Nada de desespero. Ah, Levi, mas isso é muito difícil. É claro que eu sei que não é fácil, mas se fosse fácil, qualquer um fazia. Mas eu estou te falando, certo? Não é fácil. Vamos trocar o não é fácil por é possível, entendeu? Nada de empréstimo sem análise, certo? Nada de promoção sem cálculo, nada de compra sem planejamento. Primeiro você entende o problema, depois toma a decisão, certo? É mais ou menos o seguinte: quando está aumentando o tamanho da dívida, será que não seria analisar primeiro aonde é que essa dívida está começando? Ou melhor, começando não, aonde é que ela está crescendo mais? Porque ela está crescendo em algum lugar. Então é naquele local que a gente tem que descobrir e que atacar, certo? É como se imaginasse que tivesse um alvo. Você pode, por exemplo, tentar acertar com uma flecha, um arco, um alvo, mas é o seguinte: se você for ficar tentando sem muita reflexão, você não sabe aonde é que exatamente está o problema. Aqui o que eu estou dizendo é isso. Então, a primeira coisa é o seguinte: parar de decisão impulsiva, para e pensa, né? Esse seria o primeiro ponto. Fazer o diagnóstico da realidade. Você precisa responder, no mínimo, algumas perguntas. Eu vou colocar três aqui. Eu vou colocar três perguntas. Quanto é que está entrando? Quanto é que está saindo? E quanto é que sobra? Só que eu vou repetir de novo essas três. Quanto é que realmente?
Porque uma das coisas que eu já percebi, atendendo nesta sala, que é o seguinte, não, eu acho que está mais ou menos, olha, eu acho. Quando eu falo também que você tem que saber exatamente, não precisa daquela rigidez do tipo depois da vírgula. Não, não, não. Eu não estou falando disso aí. Não precisa ser tão rígido assim, não, tem que ver. Porque eu não sei se a conta de luz foi 450,5 ou 451. Não, não é isso não, certo? Não precisa chegar nesse nível, certo? Agora, você precisa saber realmente, certo? Quanto realmente entra, quanto sai, quanto sobra, certo? E isso é importante saber. Você fala, não, não sobra nada. Olha, tem hora que você tem que fazer as coisas para você ver, na verdade, é perceber se tem lucro. Como é que a gente percebe se tem lucro? Uma das formas de perceber se tem lucro é o seguinte: e se não tivesse dívida? E se não tivesse juro? Estava dando lucro? Porque se você falar para mim assim, olha, não, se não tivesse dando dívida, se não tivesse nenhuma dívida, não estava nem dando lucro. Bem, então aí aí já é outra situação, né? Bem, então, deixa eu ver se eu entendi. Se você não tivesse pagando juros, se você não tivesse dívida e não sobraria nada, então você vai ter a resposta. Agora tem um detalhe. Aí vem um detalhe. Será que isso realmente é verdade? Certo? Será que você sabe quanto que realmente sai, quanto realmente entra e quanto realmente sobra? Então, é por isso que tem, por exemplo, que a gente utiliza planilhas, a gente utiliza uma metodologia para fazer conta, certo? Quando uma vez que eu já comentei com vocês que eu estava nessa fase, que a gente tinha consumido todo o dinheiro, eu era sócio da escola, para pagar um ano de antecipação de aluguel para pegar um aluguel muito bom. Pegou o dinheiro desse prédio novo e fez sala, pegou e reformou, fez um punhado de coisa. Aí o telhado cedeu, certo? As pessoas podiam dizer, não, mas então agora vai para a justiça, vai para a justiça. Vai que lá fica 2, 3 anos, o aluno vai esperar, você entendeu? Então, qual que foi a conta feita? Na verdade, quanto que entra, quanto sai e quanto sobra. E a gente pegou e arrumou um local emprestado de uma outra escola. A gente teve alguém estendeu a mão, a gente espremeu lá na escola, chamou os pais, conversaram, olha, nós vamos precisar de alguns meses aí, sei lá, eu acho uns 90 dias mais ou menos, a gente consertou aquilo lá. Pois bem, então foi feito isso, certo? Foi feita a conta. E aí a gente viu, e o que que a gente fez? Pegou dinheiro que não tinha, mas porque não tinha jeito, certo? Naquela situação, veja bem que até então não tinha dívida, passou a ter, certo? Mas na hora que fazia a conta, na hora que eu fazia a conta, pô, tá sobrando. Daqui não, depois nós vamos ficar um tempo, o lucro todo vai para pagar a dívida, mas a dívida vai acabar. E depois que acabar a dívida? Bem, depois que acabar a dívida, então vida que segue, entendeu? Bem, identificar vazamento de dinheiro, certo? Todo negócio tem vazamento, certo? Todo negócio tem, certo? Então, por exemplo, custo mal calculado, preço errado. Um dos maiores problemas de empresa é a precificação. Esse dia até eu fiz um vídeo de uma Heineken aí, vendida a R$ 1.000, para a pessoa entender a lógica aí. Depois você dá uma olhada nas minhas redes sociais e vê esse vídeo aí, que é um vídeo que ele viralizou por conta da forma simples como eu expliquei, precificação, despesa desnecessária, dívida mal estruturada, imposto mal planejado, tá? Então, alguma coisa a gente tem que ver de onde vaza, porque se imagina uma caixa d'água, se está caindo água, você sabe quanto está caindo, e lá embaixo deve ter vazamento aí. Se não está sobrando nada na caixa d'água, tem vazamento, certo? Então, essa habilidade de ver aonde é que está vazando, isso é interessante, certo? Às vezes você está pagando coisa que não precisava. Custo fixo, por exemplo. As empresas pequenas, de maneira geral, elas costumam ter despesas, aquelas despesas mensais, elas costumam ser muito altas, certo? E uma das coisas que eu já percebi é que, de maneira geral, as pessoas, o empreendedor, ele é convidado, não, mas o fulano trabalha demais, esse cliente é bom demais, isso acontece, isso aqui tem que ser valorizado, isso aqui não sei. E tudo que fala para você envolve baixar, é mais ou menos assim, baixar o lucro ou aumentar o salário, entendeu? Quer dizer, se você fazer a conta, mas de jeito que eu vou fazer assim, tá, mas isso é para todo empresário, só que nem todo empresário faz isso, você entendeu? Tem uns que falam, olha, meu coração está dizendo que é mais ou menos colaborador. Às vezes é o seguinte, olha, cara, você é fantástico. Nossa, agora você vai aumentar meu salário? Não, eu vou manter o seu emprego. Porque se não tivesse rendendo, de repente eu ia trocar. É claro que você não vai falar dessa forma,
porque seria deselegante. Mas a pessoa tem que perceber também que, às vezes, no mercado também, não, então eu vou sair, depois sai, depois nem arruma emprego. E vai acontecer isso comigo. Às vezes a pessoa bateu o pé, não, eu quero mais. Quando na época da fábrica, por exemplo, eu lembro que tinha, quando era época de entre-safra, tinha dia que não tinha nada para fazer. E eu pagava uma parte de comissão. Então, o que era o negócio? Aí, se eu não tivesse, se eu não chegasse um pouquinho mais do salário, eu não tinha condição de sobreviver. Você entendeu? Então, eu garantia o mínimo. Aí, quando chegava a época da seca, aí começava mais, ele tinha até hora extra, tudo. Aí, agora eu estou cansado, tem que arrumar alguém para me ajudar, tem que arrumar mais dois, três. Ah, meu Deus do céu, lá vai eu então. Olha só, se eu não tiver assim, habilidade, não, peraí, vamos organizar aqui, porque na hora da vaca magra, eu te ajudo. Na hora da vaca gorda, aí você pega e fala que não dá conta, opa, aí você tem que ajudar também, né? Porque senão fica difícil, você entendeu? Bem, qual que é os benefícios de parar de cavar? Certo? Quando o empresário para de cavar o buraco, algo importante acontece. Ele recupera a clareza. Talvez um dos maiores problemas da empresa é quando você não consegue entender o que acontece lá dentro, certo? Dinheiro sai, dinheiro entra, você não consegue entender o que está acontecendo. Isso é muito ruim, certo? Então, na hora que você começa a entender, você ter clareza, você sabe onde é que está o problema, o que precisa ajustar, quais as decisões realmente fazem sentido. E é exatamente que começa a virada. Porque depois que você para de cavar, você pode começar a construir a saída, certo? Que é exatamente o primeiro pilar do método negócio que lucra, certo? Primeiro você para de cavar, certo? Então, agora depois a gente vai para o segundo pilar, certo? Não, agora a gente tem que ver o seguinte, depois desse estrago, eu estou lembrando até de guerra, né? Então, na hora que, como é que faz na época da guerra? Não, primeiro tem que tentar ver se para a guerra, né? Certo? E aí, como é que o país, como é que é um país no pós-guerra? Imagina lá o Japão, depois que da Segunda Guerra Mundial, certo? Tá soltando bomba lá, soltaram aquela Hiroshima e Nagasaki, soltaram aquela bomba atômica lá nas duas cidades. Então, o que fez primeiro? Primeiro vamos parar a guerra. Primeira coisa é parar a guerra. Agora, depois, vamos ver o estrago que fez. O que é o estrago? A gente tem que saber como é que vai começar. Começa por onde? Começa por qual cidade? Começa por onde para resolver o problema, certo? Agora a gente vai descobrir o tamanho do buraco. Então é o seguinte, olha, eu sei que tinha dívida aqui, tinha dívida aqui, tinha dívida aqui. Agora eu já sei que essa dívida custa tanto, essa custa tanto, essa custa tanto, essa custa tanto. E o buraco está indo. Aí o que que você faz? Você pega e fala, não, então eu vou cortar esse, certo? Tá bom. Agora que eu já conheço toda a estrutura, eu já sei qual que é o tamanho da dívida que eu tenho. Eu já sei o tamanho da dívida que eu tenho. Eu diria o seguinte, agora eu já sei o tamanho do buraco. Só que na hora que eu sei o tamanho do buraco, tem regra também, certo? Porque tem coisas que impactam mais do que outras. Então, quando fala de ver o tamanho do buraco, é ver qual que é o impacto de cada uma daquelas coisas sobre, por exemplo, isso aqui aumenta a minha dívida, isso aqui aumenta menos, isso aqui aumenta mais, isso aqui. Então, existe uma forma de você fazer os ajustes necessários para recuperar, certo? Deixa eu te falar um negócio. Muitos negócios quebram, não é porque o negócio era ruim, de maneira nenhuma, porque demoraram demais a parar de cavar o buraco. Então, entendeu? Ficou muito tempo. É por isso que eu coloco, às vezes, o prazo de 90 dias. Você já imaginou, não, você pega e vou te acompanhar durante um ano. Durante um ano já passou da hora, então 90 dias. Por que eu falo 90 dias? É porque 90 dias eu imagino o seguinte: você faz uma avaliação imediata. Agora, hoje, certo? Não vai ser uma avaliação boa. Por quê? Porque não tem as informações. Normalmente o caixa está desorganizado, então você precisa recuperar o caixa. 30 dias faz uma análise, certo? 60 dias faz mais uma 90 dias. Quer dizer, significa o quê? Olha, 0, 30, 60, 90, quatro análises. Em quatro análises, colocando no papel, aplicando uma planilha, uma metodologia adequada, aí você já... Eu acredito que é o seguinte, olha, às vezes na primeira vez que você olha para a empresa, você já começa a perceber que é interessante fazer mais uma análise. Às vezes na segunda, você já está quase que tomando decisão. Normalmente não passa nem da terceira. Com 60 dias você já está fazendo o que deveria. 90, então, é excelência. Aí você consegue fazer isso aí. Porque você não pode ficar a vida inteira para negociar para você resolver o problema. Esse problema tem que ser resolvido e tem que ser resolvido rapidamente, certo? Então, o primeiro passo, certo, é justamente parar de criar essa situação, certo?
Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês nesse momento, é que existe solução, certo? Existe solução, e eu vou fazer aqui, ó, eu vou voltar só para a gente pegar e ver o seguinte, certo? Vamos fazer tipo assim um resumão do que aconteceu hoje, que eu acho que é importante, certo? Eu vou fazer um resumo com você dessa live. Lembrando que essa live, a finalidade dela é o seguinte: como é que para de cavar o buraco? Essa foi a finalidade. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedor no vermelho a recuperar o caixa, voltar o lucro em até 90 dias. Eu até te expliquei como é que isso é feito, tá? Então, a primeira coisa que acontece é o seguinte: você trabalha muito e o dinheiro não sobra. Perfeito. Então, é o seguinte: às vezes acha que trabalhar demais, vender demais, esforçar demais vai resolver o problema e às vezes até ele só aumenta, certo? Então, isso foi o que nós falamos. O que é que significa parar de cavar o buraco, certo? Então, nós pegamos e colocamos algumas coisas, certo? Por exemplo, o que é que faz cavar? Quando o caixa aperta, aí você pega empréstimo, você baixa preço, você compra mais estoque e você faz promoção desesperada, trabalha mais hora, mas isso não é a solução. É como se fosse uma pá jogada no buraco. Vai resolver quase. Pois bem, por que é tão difícil parar de cavar o buraco? Perfeito. Tá? Por quê? Porque, na verdade, na hora de pegar e parar de cavar o buraco, então, às vezes você pensa, eu preciso vender mais, eu preciso de mais dinheiro, de pagar. Certo? Existe o desespero financeiro. E por que é difícil? Porque você não calcula, porque você não mede, porque você não confere, porque você age por instinto. Simplesmente age, certo? Então, isso aí atrapalha. O que faz continuar cavando buraco? O seu estresse aumenta, né? O negócio vira um peso para você e a pressão chega na família. Olha só que só vai complicando, né? Como é que faz para para parar de cavar? Parar de ter decisões impulsivas. Nada de desespero, nada de análise sem análise, nada de sem cálculo, nada de sem planejamento, certo? Entender o problema para tomar decisão. Diagnóstico da realidade. O que realmente entra, o que realmente sai, o que realmente sobra. É identificar os vazamentos de dinheiro, custo mal calculado, preço errado, despesas desnecessárias, dívidas mal estruturadas, impostos mal planejados, e tudo isso existe metodologia para isso, certo? Tanto é verdade que na época que eu tive problema, eu apliquei tudo isso. Depois eu percebi que parece que não foi só a forma de pensar, foi toda uma metodologia, certo? Que é onde nesse primeiro pilar que eu mostrei para você aqui, certo? Eu estou te mostrando justamente, ora, para de cavar, né? E é o que nós estamos comentando. Benefícios de parar de cavar. Clareza. Na hora que você entende onde está o problema, o que precisa ajustar, as decisões, elas fazem mais sentido, certo? Então, basicamente seria isso aí, certo? Então, muitos negócios eles quebram não é porque eram ruins, é porque demoraram a parar de cavar o buraco. E é por isso que eu coloco 90 dias, certo? Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa, certo? Me segue nas minhas redes sociais, certo? E eu vou estar aqui sempre oferecendo mais informações para você. Certamente vai ter uma live na sequência. Essa nós falamos de como que você faz para parar de cavar o buraco. Então, certamente você vai estar daqui uns dias já eu vou te convidar para assistir a live como é que faz para dimensionar o tamanho do buraco. E vamos seguindo, porque na verdade a nossa proposta é chegar naquele plano de ação aonde você agora vai estruturar em uma nova fase, sem dívida, com mais qualidade de vida para você e com a empresa mais estruturada, atingindo aquilo que você merece, que é o seu propósito. Fui.